Shalom, caros amigos, tudo bem? Estamos com mais um vídeo super especial. Dessa vez nós iremos tratar de um assunto muito interessante, que é sobre o livro de Gênesis, o livro do Gênesis. Estaremos tratando aqui sobre uma reação, né, que teremos de um vídeo do professor Oswaldo Ribeiro, né? O professor Oswaldo Ribeiro, ele fez um vídeo, né, de Gênesis 1, Gênesis 1, 2a, 1, 2b, e assim por diante. Nós estaremos fazendo algumas refutações dessas análises do professor, né? Lembrando que você tem a sua opinião, a nossa opinião não é a última, né? Mas espero que seja bem interessante para o seu entendimento da Bíblia Sagrada, né? Então, todos aqueles que querem desconstruir, nós estaremos tentando construir, de alguma forma, o texto que já está embasado para nós, né? Nessa parte. Então, nós iremos fazer uma análise gramatical, morfossintática, tá bom? E também cultural daquilo que é a análise na sua totalidade, tá? Porém, não é exaustivo, porque senão o vídeo ficaria muito longo, tá bom? Mas eu vou dar uma pincelada rapidamente, tá? Eu, como sempre, separei o material aqui, tá? Em PDF. Vou usar minha canetinha, como sempre, tá? Hoje nós vamos fazer uma conversa, né? Então, aqui, eu anotei aqui as alegações dele, né? Primeiro, ele alegou o seguinte, né? Que a Terra, né? Aqui nós temos, ó, vou ler para vocês. V'haaretz hayeta tohu vavohu behosher al pnei tehom verua Elohim merahefet al pnei hamaim. Esse é o texto, né? Essa terra aqui, segundo Oswaldo, não se trata de terra no sentido planeta, né? Eu até notei aqui, não sentido. É uma referência a Judá. Isso nós vamos analisar, tá bom? E aqui, segundo ele, é uma forma, né, quando tem dois substantivos, né, na língua hebraica, geralmente, eles podem, né, não é toda vez não, pode ser uma endíades. Né? O que seria isso? Endíades é quando tem um encontro de dois substantivos que dão a ideia de ser a mesma coisa, né? O livro de Allen Ross, né, ele explica muito bem isso aqui. Deixa eu ver aqui aqui, ó, na página 350, né? Duas palavras unidas pelo VAV conjuntivo podem expressar uma única ideia, né? Então, o nome disso é endíades nominal, tá bom? Então, ele chama isso de endíades nominal. Então, ele encerra aqui, tá bom? Esse texto é magnífico, né? Por quê? Porque ele já vem com as vírgulas nos seus devidos lugares, tá bom? Isso ele não fez, mas nós fizemos para você. Então, verrar-se a terra, no caso, né? Nós vamos tratar disso aqui, e a terra, né? Vírgula, era sem forma e vazia. Então, vamos lá a uma análise do texto. Mas antes, uma outra coisa que eu anotei aqui na minha colinha aqui, é que o professor falou que tanto do Egito como na Babilônia, criar não se trata de algo, como é que eu vou dizer, algo transcendental, entendeu? Não é essa relação, né? Então, aqui é uma outra coisa. Então, ele, quando fala isso, ele erra feio de novo, né? Porque aqui nós temos o texto do Enuma Elish, né? Eu ia separar um texto também da egípcio, né? Para nós analisarmos, e com certeza ele perderia de 1.000 a 0 aí qualquer tipo de análise. Mas eu estou à disposição tanto dele como qualquer outro, né? Antônio Miranda ou qualquer outro professor que queira fazer uma análise, tá bom? Dos contos, tanto Gilgamesh ou Gilgamesh, né? Enuma Elish, Atarrazes, todos no seu original, tá bom? Se formos fazer uma análise,
Vamos fazer uma análise no seu original, tá bom? Igual eu vou fazer aqui no verso 1 e verso 2 do enuma eles. Né? Que nós temos enuma eles, lá, nabu, chamamu. Né? O que seria isso? Né? O que seria propriamente essa questão? Deixa só o texto aqui para você ver direitinho. Né? A palavra enuma, aqui, ó, enuma. O que é enuma? Enuma é uma conjunção temporal. Né? Pode aparecer no texto, olha só para você ter ideia, deixa eu voltar de novo. Só pode aparecer como inuma, mas também como inu, tá? Não é toda vez que vai aparecer como enuma, ou inuma, ou inu, tá bom? Então, aqui é uma conjunção temporal. Pode ser transliterada ou traduzida como quando, tá bom? Quando, ok? Beleza? Então, você já sabe uma palavrinha. Eles, o que seria eles? É um advérbio, né? É um advérbio formado pela desinência, ó, pela desinência ish, né? Associado com elu, né? Com elu, que indica o quê? Estar alto, né? Algo desse tipo. Aqui nós temos, ó, lá, lá, lá. O que seria isso? Ó, lá seria um advérbio de negação, tá bom? Na sua forma estativa, tá bom? E depois nós temos nabu, tá? O que seria nabu? Não precisa ler nabu, tá? É só nabu, tá? Que é um verbo na sua conjugação também estativa, significa ser nomeado. Ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Essa conjugação, ela é uma referência, ela é idêntica àquilo que nós chamamos de infinitivo, tá bom? E chamamu, por último, chamamu, tá? Chamamu seria o quê? É uma forma literária, né? Uma forma literária comum, litúrgica, do plural de chamal, né? Ou chamau, ou chamu, que seria a palavra para céu. Então, seria enuma eles lá, nabu chamamu, né? Que seria quando acima do céu não foi ainda, né? Nomeado. Então, não tem nada a ver com Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et ha'aretz. Não tem nada a ver com isso. Então, você vê que é uma certa até insolência, né, da parte desses professores fazer esse tipo de comparação quando que não há nenhuma comparação, né? Ainda mais a forma, o gênero literário ao qual foi escrito, tanto um como o outro, né? Os episódios aqui textuais do Oriente Próximo, então não tem essa igualia. Aí você tem o segundo verso, vamos lá ver se parece, né? Aí tem o segundo verso aqui, ó. Shaplish a matum shumala zakrat, né? Shumala zakrat. Então, você tem que entender, ó, vou ler de novo, hein? Vou ler de novo para você entender. Shaplish, né? E seria o quê? Eu vou falar cada um de novo. Aí seria amatum, né? Amatum, shumala zakrat, né? Shaplish significa abaixo. Tá bom? Também é um advérbio, formado pelo sufixo, ó, lembra? De chaplu, que significa sob, lado de baixo, entendeu? Algumas vezes, essa referência, pessoal, essa referência aqui, tá? Essa referência pode indicar o submundo, o mundo dos mortos, o mundo dos não viventes, tá bom? Então, não é todas as vezes que pode se referir a isso. Por isso que eu digo que terra, sim, pode ser, dentro do conceito cosmogônico babilônico, sim, pode ser algo transcendental, coisa que ele falou que não era. Então, ele errou
severamente nisso, nesse contexto. Por quê? Porque não sabe, né, analisar o texto no seu original e acaba cometendo essas falhas. Mas vamos lá, tem muita coisa ainda. Então, aí nós temos outros textos. Amatum, amatum, né? É separado, mas você pode ler junto. É uma palavra literária também, ela é até rara nessa palavra, para terra. Tá? A sua desinência aqui, né, atum, é um nominativo, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu expliquei, né? O que é o nominativo? O nominativo, que é acusativo e genitivo, né? Terminado em seria nominativo, terminado em an, acusativo, terminado em in, seria genitivo, tá bom, pessoal? Só para vocês gravarem aí, tá? Então, é o nominativo feminino, porque o sujeito também é feminino, que é terra. Shumá é o caso acusativo de shumu, que significa a palavra nome, e também é o objeto dessa frase. E zakrat, né, é a forma também estativa do verbo zakarum, ou zakarum, né, que significa literalmente falar, né? Está no estático, né, seria passivo, que é pronunciado na terceira pessoa, né? É pronunciado na terceira pessoa. Então, e abaixo da terra não foi pronunciado pelo nome, seria essa a tradução. Então, nós podemos ver que não tem nenhuma coincidência linguística, não existe nenhuma coincidência linguística entre o verso 1º do Enuma Elish e o verso 2 do Enuma Elish com o verso 1 e verso 2 da Bíblia Sagrada. Então, você alegar que correspondem à mesma coisa, entendeu? É um erro de gênero, erro de conhecimento, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Isso aqui, vamos deixar para depois, né? Aí a gente analisa melhor, tá? Aqui você tem o texto, tá bom? Ó, é só Gênesis 1, verso 2a, ve haaretz, haitá, né? Eu prefiro traduzir assim, ele não traduziu o Shivá, mas eu gosto de traduzir sim o Shivá. Ve haaretz, haitá tohu, vavorro, né? Vavorro. Aí você tem esse vav aqui. Temos que entender, pessoal, que o vav nem sempre vai ser o quê, professor? Ele vai ser a forma aditiva, tá bom? E aqui, principalmente, aqui eu tenho duas coisas para te falar. O porquê dessa vírgula aqui. Primeiro, por causa do revia. Revia. O que é esse revia, professor? É um sinal disjuntivo, pessoal. Não sei se está atrapalhando aqui, né? Aparecendo, mas vamos colocar aqui. Esse sinal é um sinal disjuntivo, ele faz separação, tá bom? Então, é um sinal que aqui encerra a primeira frase, né? A primeira oração, entendeu? A primeira oração. Então, aqui vai acabar a primeira oração e você também vê outra regra aqui, do vav disjuntivo. Olha só, eu coloquei aqui. Você sabe que primeiro vem o verbo, depois vem o substantivo. O que seria o sujeito aqui? O sujeito aqui, aretz, né, de eretz, né, ele vem primeiro, é uma ordem invertida da estrutura da oração. A gente chama isso no português de hipérbato, tá bom? Então, ocorre um hipérbato aqui, tá ok, pessoal? Nessa inversão, e toda vez que ocorre essa inversão, juntamente com um vav, esse vav não vai ser aditivo, ele vai ser um vav disjuntivo, né? Ou vav haribur,
Arribu, né? Seria o VAV disjuntivo. Quem é que fala isso? Várias pessoas, né? Bruce Walk, vários, né? Mas eu separei dois aqui, Ross, né? Allen Ross, tá? Dessa gramática, e também Shishome, tá bom? Seria Shishome, tá? Robert Shishome Jr., tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a sentença, né? Verhaat, aqui é um artigo definido, que seria melhor traduzido para mas a terra era, tá bom? Então, a melhor tradução aqui seria uma conjunção adversativa, tá? Mas ou porém, tá? Seria a melhor tradução. Mas a terra, aqui nós temos um verbo, pode ser um verbo de ligação, né? Ele, no pretérito perfeito da terceira pessoa, vai ser, como ele está no feminino aqui, ela foi, tá? Porque aqui nós temos, aqui, ó, a terceira, um pronome escondido aqui, tá bom? Esse pronome escondido aqui, eu não coloquei aqui, tá? Mas se chama elipse, tá bom? Elipse seria, como se tivesse tirado, né? Alguma coisa dessa frase, né? Então, seria elipse. Então, aqui seria ela, né? Terceira pessoa. Né? Quem era? Ela, a terra, ela era, sem forma, né? Ou esteve, né? Então, no pretérito perfeito da terceira. No pretérito imperfeito da terceira pessoa, ela era ou ela estava, né? Aqui nós temos um verbo call, tá? Call, aquilo que a gente chama de calpal, né? Que é a voz simples, tá bom? Desculpa, que é uma ação simples. Lembra que tem 3 ações? Simples, intensiva e reflexiva, ou recíproca, né? Aquele está na simples e na voz ativa. Também tem 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Aquele está na ativa. O sujeito pratica a ação. Então, o sujeito é que era, né? O sujeito é que era. Então, aqui nós temos o complemento, torro, vavorro, né? E aqui, novamente, nós temos um sinalzinho que indica uma vírgula, né? Que seria o zakef katom. Aqui, possivelmente, é um predicado sujeito nominal, aqui, ó, torro, vavorro, e seria, na ótica do professor Oswaldo, uma endíades nominal, tá bom? Vamos lá. Isso aqui também é um complemento, né? O que seria o objeto direto. Isso aqui nós podemos dizer que é uma oração coordenada sindética, ou até mesmo polissindeto, né? O que é isso, Leonardo? Polissindeto adversativa, por causa do verbo adversativo aqui. Por que polissindeto? Polissindeto é quando tem mais de uma, né, conjunção. Isso aqui também tem mais, tá bom? Mas seria o mais correto, coordenada sindética adversativa, tá bom? Então, essa seria a melhor forma de conceituar e classificar essa oração aqui, tá bom? Então, eu acho que isso ele não fez, não. Mas eu fiz para vocês aí do canal, tá bom? Então, qual seria a melhor tradução aqui? A melhor tradução seria, mas a terra, ou porém a terra, era sem forma, né? Sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia. Tá? No caso, seria o tempo aqui do tempo simples, né? Do calo, né? Tronco calo. Então, vamos lá. Aqui ele está no perfeito também, tá, pessoal? No perfeito seria um tempo concluído, tá? E a terra foi. Então, seria melhor esse aqui, tá? E essa frase seria a melhor. Então, seria, mas a terra esteve sem forma e vazia, mas a terra foi sem forma e vazia, tá bom? A terceira pessoa. Então, aqui nós temos o texto que confirma muito daquilo que nós estamos dizendo, tá bom, pessoal?
que é o texto em aramaico, tá? Ele confirma muito daquilo que nós estamos dizendo, tá? Gênesis 1:2, mas a terra era desabitada e vazia. Você tem ve'ar-ro, havat, tisodiab, verecanio, tá bom? Kamet se lê com a letra O no aramaico. Então, aqui você vê que a terra estava desabitada e vazia. Então, no aramaico também confirma essa ideia, tá bom, pessoal? Só voltando aqui para você entender, torro, lavoro, né? O verbo aqui, raetar, algumas pessoas traduzem como tornou-se, né? Algo desse tipo, veio a ser. Tanto tornou-se ou veio a ser, seria passivo reflexivo no hebraico. Passivo reflexivo no hebraico. Tá, mas não entendi nada, Leonardo. Para ser passivo reflexivo, não pode ser call perfeito. Entendeu, pessoal? Então, para ser passivo reflexivo no capal, você tinha que fazer o quê? Incluir no prefixo o nun. Aí ficaria assim, ó, ficaria assim. Ó, ficaria mais ou menos assim, ó. Vou escrever para você, não é fácil escrever aqui não, tá? Vou escrever. Tá pegando aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, é só para você pegar. Então, ó, ni, ri, ieta, nirieta. O que é nirieta, professor? Seria a voz passiva reflexiva no tronco nifal, tá? Mudaria também o tronco. Então, para ser, tornou-se ou veio a ser, você teria que alterar, mudar tudo aqui nesse verbo, entendeu? O tronco passaria de cal, como está, para nifal, entendeu? E você mudaria algumas letras aqui e teria que acrescentar como prefixo o ni, tá bom? Então, não cabe esta forma, tá bom, pessoal? Não cabe esta forma. Então, isso aí já não é do nosso conceito, entendeu? Então, as pessoas que defendem essa forma, entendeu? Não é porque nós encontramos, né, a solução aqui do verbo adversativo que também temos que concordar com tudo, né? Tendo que, às vezes, mudar algumas coisas, porque eu não coloquei aqui o início, né? Mas algum deles, para mudar o versículo 1, como uma oração subordinada, uma oração temporal, subordinada, adverbial no infinitivo, tem que mudar de bará para berô. Então, tipo assim, nós não fazemos isso, eu não vou alterar nada, o texto tem que estar do jeito que ele veio, entendeu? Então, vamos lá. Torru e vavor, né? Também pode ser, além de endíades, porque um paralelismo. Por quê? O paralelismo ele tem um significado que, quando ele quer repetir alguma coisa ou quer reforçar uma fala, né, ele faz, ou seja, ele enfatiza isso, essa mesma fala. Talvez até equivalendo duas palavras similares, igual está aqui, entendeu? Nós chamamos isso no português de anáfora, entendeu? Depois você vê lá, estuda figuras de sintaxe, tá bom? Você vai aprender tudo isso.
Então, aqui pode ser também uma figura de sintaxe, que seria uma anáfora, tá bom? Para representar, que seria no hebraico um paralelismo, para focar, para reforçar e dar sentido ao que o autor realmente quer falar, entendeu? É tipo você falar assim, ó, o estádio estava cheio, cheio. Você repetiu porque estava muito cheio, né? Você não precisa colocar muito cheio, né? Você fez um elipse, você comeu uma palavra, né? Mas você disse o quê? Ó, realmente estava cheio. Você pode ver isso, um exemplo disso, em Deuteronômio 32, verso 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário. Tá? Então, torru pode significar vazio, lugar ermo, despovoado. Isso de acordo com o Targum de Onkelos. Tá bom, pessoal? E só para a gente terminar, tá? O pessoal fica bravo quando a gente fala a gente, né? Para nós terminarmos aqui, uma coisa interessante, né? Aqui, é que, mas como que a terra ficaria vazia, desolada? É provável, não estou falando que essa seja a resposta, tá bom, pessoal? A resposta. Mas quem já estudou no judaísmo sabe do que eu estou falando, tá? Existe o Tzim, Tzum, né? Tzim, Tzum. O que seria? Seria o Deus auto se limitar. Quando Deus cria tudo, né, ele criou a partir do nada, daí que vem a palavra avrakidavrá. Né? Avrakidavrá é criar do nada. Né? Eu crio ao falar, seria basicamente isso, em conformidade com o Salmo 33, verso 6. Né? Eu crio ao falar. Então, daí que vem a palavra abracadabra, né? É uma palavra em aramaico, avrakidavrá. Bom, então, antes desse tempo, de toda a criação, só existia o quê? Só existia Deus. Deus era tudo. Deus preenchia os espaços. Estou falando do conceito judaico, tá, pessoal? Eu não quero aqui te convencer de nada, entendeu? Só estou apresentando um estudo daquilo que é o meu conhecimento desse texto. Então, Deus preenchia todo o espaço. Como Deus preenchia todo o espaço, ele teve que fazer o tzum, né? Ele teve que se autolimitar para ele conseguir se revelar para o homem. Daí, quando ele saiu desse espaço que ele tomou totalmente, ele teve que fazer a criação. Não sei se você está me entendendo, né? E quando ele esteve, ele deixou alguns vácuos, alguns vazios. E esses vazios, alguns judeus estudiosos entendem que seria esta a proposta do Gênesis. Então, só recapitulando, né? Eu coloquei aqui na colinha, né? Então, a Terra não significa planeta, igual ele falou, significa Judá. Então, eu provei aqui que não. Ou não provei? Não provei ainda. Deixa eu te mostrar. Ele falou assim, nenhum versículo da Bíblia hebraica pode traduzir terra como planeta ou algo do tipo. Ribeiro, Oswaldo, em canal YouTube, tendo necromante. Vamos lá. Será que é isso mesmo? Aí você tem, ó, Nosé, ó, Tissafon, Torru, Tolé, Eretz. O que é isso? Ele estende o norte sobre o espaço vazio e pendura a terra sobre o nada. Que terra é essa aqui? Ele pendura Judá sobre o nada, professor? Então, você errou, porque você falou que não existe na Bíblia hebraica nenhuma menção de terra no sentido planeta. Você errou. Existem vários, tá? Eu coloquei esse só para refutar essa ideia e acabar de vez. Então, isso aqui já foi... a criação não é ontológico e nem metafísico, no Egito e na Babilônia. Também falando aqui no texto do Enuma Elish, também eu refutei essa ideia, tá bom? Então, pessoal,
Uma coisa que ele fala aqui, por último, para a gente terminar, ele fala assim que essa crença de criação a partir do caos é de origem grega. Não, professor, não é de origem grega. Isso é de origem babilônica, tá bom? É babilônica. A origem do caos, lembra? Tiamat, né? A deusa do mar salgado, das águas salgadas, a Psu, água doce. Então, tem tudo isso. Então, basta você olhar, verificar, analisar, e você vai ter um pouquinho desse tipo de conhecimento, tá bom? Então, o caos não veio. Outra coisa, ele falou assim que o batismo vem dessa concepção. Também não, professor. Basta quem estudou ou estuda no judaísmo, né, aprende um pouco que essa forma de batismo que nós temos hoje, ela tem uma origem teve lá, né, que seria o batismo, o banho, né, ritualístico, existe no judaísmo há muito tempo. Então, da onde que veio isso? Da concepção de que de nascimento. Qual foi o primeiro banho ritualístico para concerto? Foi o quê? A inundação. Tá? Todos vão te responder isso. Qualquer judeu vai te responder. A inundação. Foi ali um banho espiritual. Tanto é que por isso depois vai falar que todo Israel foi batizado aonde? No Mar Vermelho, que não é Mar Vermelho, vocês sabem, né? Mas deixa isso para depois. Então, professor, não é nada disso. O conceito é o quê? Quando a pessoa está sendo gerada, a pessoa humana está sendo gerada, ela é envolvida por uma bolsa de água. Uma bolsa de água. Entendeu? E quando fala que você vai batizar, é como se você estivesse retornando para essa bolsa de água e agora você vai sair uma nova pessoa. Por isso que Jesus fala que a pessoa entrar no ventre da mãe novamente, por causa dessa bolsa de água, entendeu? Então, tá aí, professor, qualquer um aí que quiser debater esses argumentos, né? Dentro do seu original, do Enuma Elish, ou de qualquer livro, né? Que fale acerca disso aí, egípcio, né? Nós estamos aí à disposição, não só para debater, para dialogar, também para se apresentar aí, para mostrar que existe a parte B, né? A parte que não acredita naquilo que foi falado aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? É um vídeo de refutação, mas com toda a educação, né? E com todo respeito. Porém, são as nossas bases, tá bom? Logo após estaremos fazendo outros vídeos relacionados a isso aí, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Ivareher Adonai, Veish Merer, Iaé Adonai, Panav, Leha, Beruneca, Issa Adonai, Panav, Beassem, Leha, Shalom. O Senhor te abençoe, Lehitraot.